noite. Vamos lá a mais um vídeo sobre figuras geométricas. Antes de assistir esse vídeo, vocês devem dar uma olhada nesse primeiro resumo que tem aqui, entes da geometria e a continuação dele. Esse aqui são poucos minutos, 1 minuto e 36. E esse aqui é um resumo bem completo de quase 20 minutos. Então, quem gostar, deixa seu comentário, se inscreve, deixa o like e vamos lá. Vamos começar? Primeiro assunto, figuras geométricas. Então, para as figuras geométricas, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificá-las. Nossa primeira figura, quadrado. Então, o quadrado, para eu calcular sua área, nada mais é do que lado vezes lado. Perímetro. Perímetro para qualquer figura geométrica, com exceção do círculo e do triângulo, que tem alguns casos em particular, mas quadrado, retângulo, trapézio e losango sempre são as mesmas regras, que é perímetro é igual à soma de todos os seus lados. Então, se eu tenho aqui num quadrado um perímetro, uma área tal, e eu quero calcular para a área, eu vou multiplicar lado vezes lado. Se for o perímetro, eu vou pegar a medida do lado e multiplicar 4 vezes o lado, que é somar esses lados 4 vezes. Retângulo. O retângulo é área é igual a base vezes altura. Triângulo. A área é igual a base vezes altura dividido por 2. Lembrando que aqui é a minha base e essa parte daqui a minha altura. Trapézio. Trapézio é base maior, que é esse aqui, mais base menor, vezes altura. A altura é deste ponto até este ponto, dividido por 2. Losango. Losango é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Aqui ele está representando a diagonal maior como esta aqui, mas pode acontecer da diagonal maior ser aqui, pois a ordem dos fatores da multiplicação não vai alterar o produto, ok? Depois vamos para o círculo, a circunferência, onde a área de uma circunferência é π vezes r ao quadrado e o seu comprimento 2 vezes π vezes r, onde o valor de π é 3,14. Então, a gente tem esse valor aqui sempre como referência. Ainda dentro da circunferência, temos que identificar alguns elementos. Quais são esses elementos? Primeiro, o centro da minha circunferência. Depois, nós temos o raio, que é da medida do centro até qualquer parte que envolve aqui, nós temos o raio. O diâmetro. O diâmetro é a medida de qualquer linha que cruze de um ponto a outro, sempre tocando no centro. Esse é a definição de diâmetro. E corda é qualquer linha que toca de uma extremidade a outra, mas nunca encosta no centro. Então, eu posso passar um traço de um canto a outro aqui. Se ela não tocar no centro, ela é definida como corda, ok? Vamos para a próxima. Na próxima, nós temos classificação dos triângulos. Todo triângulo ele tem sua classificação dada quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, se eu classificar quanto aos lados, eu posso classificá-los como triângulos equiláteros, isósceles e escalenos. Equilátero tem os 3 lados iguais que podem ser representados por esses tracinhos. Então, quando ele tiver um tracinho igual nas 3 medidas dos lados, ele é considerado ou classificado
um triângulo equilátero. Isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. E o escaleno, os três lados são diferentes. Então, essa é a classificação quanto aos lados. Ainda podemos classificá-los quanto aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, ele pode ser classificado como triângulo acutângulo, que é aquele que tem três ângulos agudos. Pode ser classificado como ângulo, triângulo retângulo, é aquele que possui um ângulo reto medindo 90 graus e dois agudos. E obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo maior de 90 graus e dois agudos. Então, aqui são as representações, ó. Um ângulo agudo é aquele que é menor de 90 graus, então esse aqui é agudo. Um ângulo reto, sua medida é de 90 graus. Obtuso, maior que 90 graus. E raso é aquele que sua medida é igual a 180 graus. Então, depois de definido isso, a gente ainda pode identificar o seguinte: todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, a soma deles tem que dar 180. Já num quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos, A, B, C e D, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 360 graus, que é justamente uma volta completa numa circunferência, ok? Então, vamos a mais uma definição. Outra definição são as medidas de comprimento, porque depois de ver essas fórmulas todinhas, nós vamos precisar de algumas conversões, que às vezes essas medidas são dadas em centímetros e ele quer saber em decímetro, às vezes essas medidas são dadas em metros, querem saber em centímetros e assim sucessivamente, perdão. A unidade padrão para as medidas de comprimento é o metro. Então, o metro, quando foi definido, ele teve seus múltiplos, que é o quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos, que é decímetro, centímetro e milímetro. Então, todas as medidas do quilômetro, que a gente chama da maior grandeza, até a menor grandeza, quando nós vamos descendo essas casas, nós vamos multiplicando por 10. Quando saímos da menor grandeza para a maior grandeza, a gente vai subindo essas casas e vamos dividindo por 10. Vamos dar um exemplo aqui mais prático, da seguinte maneira. Digamos que eu queira pegar 5 quilômetros e trazer para milímetro. Então, se eu vou multiplicando por 10, ó, 5 vezes 10, 50. Então, eu tenho 50 hectômetros. Vezes 10, 500 decâmetros. Vezes 10, 5.000 metros. Vezes 10, 50.000 decímetros. Vezes 10, 500.000 centímetros. E vezes 10, 5 milhões de milímetros. Então, de 5 quilômetros até 5 milímetros, nós saímos multiplicando por 10. Vamos voltar agora essa mesma medida para quilômetro. Então, 5.000 milímetros, quando eu divido por 10, eu vou ficar com 500.000, porque um desses zeros será eliminado. Veja que quando eu sair descendo, ele saiu ganhando zero. Agora eu vou subindo. Quando eu vou subindo, ele vai perdendo zero. Então, ó, daqui para cá, ele já perdeu um zero. Esse zero já foi eliminado. Então, eu fiquei com 500.000.
Quando eu vou dessa casa do centímetro para a casa do decímetro, ele já perde esse zero e já fica 50 mil. Veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, chegou na próxima casa. Do decímetro para o metro, ele já perde outra casa, vai para 5.000 metros. Do metro, quando ele perde um zero, ele cai no decâmetro, 500 decâmetros. Do decâmetro, quando ele perde um zero, ele vai para o hectômetro, 50 hectômetros. E quando ele perdeu o zero, 5 quilômetros. Então, voltou para a casa dos 5. Então, desceu as casas, eu multipliquei por 10. Subi as casas, eu dividi por 10, ok? Vamos agora para uma atividade prática. Então, vamos lá. Imagine agora que eu tenha esse pequeno exercício para ser resolvido. Então, eu tenho aqui: encontre a área de um quadrado com 17 centímetros de lado. Então, para eu fazer isso aqui, só eu lembrar da minha fórmula. A minha fórmula é lado vezes lado. Então, eu vou pegar 17 e multiplicar por 17. Vamos ver o que é que eu vou encontrar. Estou fazendo aqui numa folha de lado, mas já eu mostro a resolução. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9, 8, 2. Então, a área de um quadrado, que é lado vezes lado, vai dar 289 centímetros quadrados. Vamos agora calcular a área de um retângulo cuja base é 10 e a altura é 5. Então, ó, a base é 10 e a altura 5. Então, a área é igual a base vezes a altura, 5 vezes 10, 50 centímetros quadrados. Terceiro, encontre a área de um triângulo cuja a base é 18 e sua altura é a metade da base. Então, ó, a base é 18 e a sua altura é metade da base. Metade de 18, 9. 18 vezes 9 vai dar 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 vezes 1, 9 e 7, 16. Só que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui eu ainda divido por 2. 162 dividido por 2 vai dar 81 centímetros quadrados. Quarto, qual a área de um losango que possui diagonal maior 10 e diagonal menor 7? Então, a área é igual a diagonal maior vezes a menor dividido por 2, que é 10 vezes 7 dividido por 2, 70 dividido por 2, 35 centímetros quadrados. Quinto, a área de um trapézio de altura 5 e de bases 8 e 3. Esse aqui, a gente já tem uma noção de que quando eu digo 8 e 3, 8 é a minha base maior, 3 é minha base menor e a minha altura, como ele especifica aqui, 5. Então, a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A área será igual a 8 mais 3, 11 vezes 5 dividido por 2. 55 dividido por 2 vai dar 55 dividido por 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Baixo 5. 2 vezes 7, 14 para 15, 1. Teve resto 1. Baixo 0, vírgula. 5 vezes 2
10. A área será igual a 27,5 centímetros quadrados. No sexto, a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Então, eu tenho aqui a minha circunferência, onde o raio mede 3 centímetros. Então, a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Quem é π? 3,14 vezes o raio é 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, 3,14 vezes 9, 4 vezes 9, 36. 9 vezes 1, 9 e 3, 12, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28. Duas casas, duas casas. A área é 28,26 centímetros quadrados. Sétimo, calcule a área de um círculo que apresenta 8 centímetros de diâmetro. Então, aqui eu já não tenho mais o raio, eu tenho o diâmetro, que é 8. Se o diâmetro é 8, o raio, que é metade, são 4. Então, a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado. Aqui vai dar 16. Então, 3,14 vezes 16, 4 vezes 6, 24, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. 4, 8 e 4, 12, 8, 9, 10, 3, 4, 5. Duas casas, 50,24 centímetros quadrados é a sua área. Então, essa é a resolução dessas questões. Vamos agora para o triângulo e um quadrilátero que pede para calcular a medida dos seus ângulos e determinar o valor de x. Vamos primeiro para o quadrilátero. A soma de todas as medidas dos ângulos internos tem que dar 360. Então, eu vou pegar 2x mais 4x mais 5x. Então, são 4 com 5, 9 e 2, 11x mais 40 mais 55 daqui menos 10, isso tem que dar 360 graus. Então, 11x é igual aos 360 graus, mais 10, que eu estou mudando de membro, menos, porque aqui os dois são positivos, menos 95 graus. Então, 11x é igual a 360 mais 10, 370. 370 menos 95, 5 para 10, 5. 10 para 17, 7 vem 1. 1 para 3, 2. Então, x é igual a 275 dividido por 11, porque o 11 que está multiplicando desce dividindo. Vamos aproveitar aqui, dividido por 11. 2 vezes 11, 22. Para 27, 5. Baixo o 5. 5 vezes 11, 55. Então, meu valor de x é igual a 25. Vamos agora ver a medida de cada ângulo. 2 vezes 25, 50, mais 40, 90. Aqui vale 90. 4 vezes